Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, agora deixaremos de lado, pelo menos por hora, a história do Brasil e falaremos um pouco sobre as tensões e conflitos que ocorreram na América Latina no século XX, tá? Algumas das revoluções, tá bom? Então, de início falaremos um pouco sobre a Revolução Mexicana. Então, aqui o autor ele faz uma introdução dizendo que da independência do México em 1821 até o final do século XIX, o governo mexicano foi disputado e exercido pelos partidos liberal e conservador. E apesar das diferenças entre eles, a política adotada por ambos contribuía para aumentar a pobreza da maior parte da população mexicana. Coisa muito parecida que aconteceu no Brasil durante o período imperial, tá? Então, de início ele fala um pouquinho sobre a luta pela terra no México, tá? Então, no interior do México, né, havia muitas terras comunitárias que eram utilizadas por camponeses ou pertenciam a comunidades indígenas. E gradativamente, né, aos poucos, essas terras passaram a ser tomadas e incorporadas aos latifúndios, que eram os grandes proprietários de terras, ou vendidas como propriedade privada. Assim, os indígenas e os camponeses pobres transformaram-se em mão de obra farta e barata aos grandes latifundiários e às empresas mineradoras do norte do México. E de 1876 a 1911, quem governou o México foi o conservador Porfírio Dias, né, eleito por meio de uma eleição fraudulenta. Ele intensificou a expropriação de terras, facilitou a entrada de empresas e capitais estrangeiros no país e acelerou o processo de modernização das comunicações e dos transportes, privilegiando dessa forma os interesses das classes dominantes. E por causa dessas medidas, seu governo acentuou as desigualdades sociais e a maior parte da população mexicana, né, continuava em situação de miséria. E para garantir sua hegemonia, né, seu domínio, Porfírio Dias impôs um intenso controle dos movimentos sociais que emergiam contra seu governo. Portanto, passou a oprimir, nesse caso, e reprimir certos movimentos. E os rurales, né, espécie de polícia rural, reprimiam violentamente todos os protestos de camponeses e indígenas, além de ajudar os grandes proprietários a manter seu poder nos campos. Essa, portanto, será uma das causas da Revolução Mexicana, tá? Então, aqui fala um pouquinho, né, de quando começou a Revolução, tá certo, gente? Então, no ano de 1910, Dias disputou novamente as eleições e dessa vez seu principal adversário era o liberal Francisco Madero, que defendia, né, o fim da reeleição como forma de combater as ditaduras. E acusado de iniciar, ou melhor, de incitar o povo à rebelião, Madero foi preso antes das eleições, né? E com isso, Dias se reelegeu com 100% dos votos novamente, utilizando-se de meios escusos, né? Ou seja, de meios relativos, né, a ilícito, né? De forma ilícita ou suspeita. Então, após as eleições, Madeiro foi libertado e seguiu para o exílio nos Estados Unidos, né, onde redigiu o Plano de São Luís Potosí. E esse plano, gente, ele buscava unir o povo mexicano em uma revolta contra a tirania da ditadura que havia se estabelecido no México aí durante o governo de Porfírio Dias, tá? E o plano, escrito por Madeiro, ganhou o apoio da população, que no dia 20 de novembro de 1910, os camponeses de norte a sul do país e os setores industriais uniram-se contra a ditadura de Dias. E alguns líderes destacaram-se nessa revolta, tais como Emiliano Zapata, né, de Morelos, do sul do México, Pascoal Orozco, líder camponês do norte, e o anarquista Ricardo Flores Magón, que representava a classe operária, certo? Então, aqui ele fala que nas páginas de seu jornal Renegociação, Flores Magón escreveu sobre a importância e a necessidade de se radicalizar na luta contra a ditadura de Dias. E aqui fala um pouquinho
as suas palavras, né, contra essa ditadura, dizendo que não se sabe quanto tempo esta situação teria que durar para o proletariado, né, o trabalhador mexicano, se, infelizmente, não houvesse alcançado os efeitos da tirania de Porfírio Dias às próprias classes dirigentes. Aproveitam de sua influência no poder público para fazer negócios valiosos, concentrando para si as melhores empresas e deixando sem participação nelas o resto da burguesia. E esses dois partidos formam parte das forças solventes que trabalham nestes momentos contra a tirania que impera em nosso país, das quais a do Partido Liberal constitui a mais energética e será a que, no final, predominará sobre os demais, como é de se desejar-se, por ser o Partido Liberal o verdadeiro partido dos oprimidos, dos pobres, dos proletários, a esperança dos escravos do salário, dos despossuídos, dos que têm por pátria uma terra que pertence a científicos porfiristas como a burgueses, democratas e anti-reeleicionistas. Então esta, né, é a carta de Flores Magón, que escreveu sobre a importância, né, e a necessidade de se radicalizar contra a ditadura de Dias, tá? Então aqui fala um pouquinho também sobre o plano de Ayala, né, que Porfírio Dias ele não resistiu, né, ao levante contra seu governo e rapidamente o ditador renunciou e fugiu do país. E o México viveu um período de relativa tranquilidade e grande expectativa até outubro de 1911, quando ocorreram novas eleições e Madero foi eleito. Porém, gente, a situação mexicana não mudou muita coisa, né, já que os objetivos dos grupos contrários a Dias eram bem diferentes, né, bem opostos. E de um lado, os operários buscavam garantir melhores salários e condições de trabalho, e do outro, a burguesia mexicana pretendia diversificar a economia, ampliar a industrialização e modernizar a produção agrícola. Já os camponeses e os indígenas, né, que eram em sua maioria, não apresentavam, né, dessa forma tanta representatividade, esperavam retomar as terras e transformar o regime de propriedade rural, tá? E como ninguém chegava a um acordo e o recém-eleito governo de Madero não promovia as transformações profundas que a sociedade exigia, tensões internas surgiram em todo o país. E exércitos liderados por Pascoal Orozco, né, e por Emiliano Zapata declararam guerra contra o governo de Madero. E Zapata, né, resumiu no plano de Ayala os motivos da luta, elegendo a questão da terra como tema principal, né? Nesse caso aí, a questão da reforma agrária. Então, aqui ele fala um pouquinho sobre a questão da terra e podemos dizer que, agindo da mesma forma, né, como seus inimigos agiam, Madero determinou a repressão aos rebeldes e o México entrou na segunda e mais profunda fase da Revolução. Zapata liderou seu exército até sua morte em abril de 1919 e, apesar de aceitar negociar com outros líderes revolucionários e representantes do governo, jamais abriu mão da defesa dos direitos indígenas. Tá, gente? Então, essa fase aí marca, né, justamente o plano de Ayala, no qual marcou, melhor dizer, o governo, né, no caso de Zapata. E para finalizar, falaremos agora um pouquinho sobre o fim da Revolução Mexicana, né, que em 1913 um levante porfirista, né, liderado por Victoriano Huerta, depois e fuzilou Madero, né, e no ano seguinte uma mobilização comandada por Emiliano Zapata e Pancho Villa, um dos principais estrategistas da Revolução, derrubou Huerta, né, encerrando do porfirismo no México. Então, os grupos camponeses não se mantiveram no poder, mesmo sendo os principais agentes da Revolução, e com a queda de Huerta, o governo ficou nas mãos de Venustiano
Carranza, né, e Álvaro Obregón, representantes da burguesia mexicana. E somente em 17 do século passado, em meio a vários conflitos armados, a Assembleia Constituinte mexicana conseguiu aprovar uma nova Constituição. Com ela, gente, mudanças profundas foram implantadas no México, por exemplo, a introdução de uma legislação trabalhista e a distribuição de terras, né, a reforma agrária. E como o governo continuava nas mãos da burguesia, as populações pobres, camponesas e indígenas acreditavam que a Constituição era insuficiente. E os combates continuaram, né, até 1920, quando os zapatistas e as tropas de Villa se renderam. Assim, gente, a Revolução Mexicana ela atingiu todas as classes sociais, né? Mesmo o zapatismo tendo sido derrotado, até hoje grupos revolucionários mexicanos se auto-intitulam, né, como zapatistas, né, como o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que se apropria de símbolos da Revolução Mexicana na luta por melhores condições sociais na contemporaneidade. Tá? Então, gente, é basicamente isso. A Revolução Mexicana ela teve seu fim, como eu já falei, na década de 20, porém sem profundas transformações na sociedade local. Apenas conseguiram, de fato, né, tirar do poder governos ditatoriais, né, que não respeitavam, portanto, a democracia e também os interesses das camadas mais pobres e das minorias, né, em geral. Tá certo? Então, na próxima aula nós daremos continuidade e falaremos sobre a Revolução Cubana. Tá bom, gente? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau.